peso se estaciona. Quando a terapia medicamentosa é interrompida, o peso é recuperado. Então a gente fez várias estratégias de busca, primeiro para anfipramona, fizemos 4 tipos de estratégias diferentes para aumentar a sensibilidade e ver se encontrava coisas interessantes particularmente sobre a segurança, não é? Sobre anfipramona, nós encontramos 136 citações, várias séries de casos, coortes retrospectivos e revisões narrativas. Um ensaio clínico, está referido aí, que é brasileiro, que já foi citado, uma meta-análise. Na Lilacs nós encontramos apenas série de casos, coortes retrospectivos e revisões narrativas. A diferença entre uma revisão narrativa e uma revisão sistemática é absurda, né? É completamente diferente. Uma revisão sistemática estabelece uma pergunta específica, um tipo de desenho específico, os desfechos, as doses, tempo de observação, etc. A revisão sistemática é aquilo que a gente faz normalmente sem muita responsabilidade, inclusive com o grau de evidência da referência que se coloca naquele capítulo, por exemplo. Então se encontrou o ensaio clínico de 2009, né, do grupo aqui do HC, professor Halpern, que incluiu 69 adultos obesos saudáveis, todos os participantes eram orientados a seguir dieta hipocalórica e a realizar o mínimo de 150 minutos de atividade física por semana. Eles receberam anfipramona, 50 mg 2 vezes por dia, contra placebo 6 meses. Né? Perderam 9,8% do peso no grupo tratado e 3,2% no grupo placebo, isso foi significante. A perda de peso de pelo menos 5%, 68% no grupo tratado e 25% no grupo clínico, no grupo placebo. Não houve diferenças na pressão arterial, no pulso, no eletro, na avaliação psiquiátrica entre os pacientes. Lembrar que aqui nós temos, então, em torno de 35 pacientes em cada grupo. Né? Se a droga causar um efeito adverso, como a sibutramina, por exemplo, de um caso ter um AVC ou infarto a cada 71 pacientes, realmente esse trabalho não tem poder estatístico para detectar essa diferença. Não é? Na segunda fase, o estudo era aberto, 50 mg de anfipramona por 6 meses, a perda de peso foi de 10%, e os eventos adversos mais frequentes foram boca seca e insônia. E durante os 3 primeiros meses, boca seca em 69% versus 41% no placebo, insônia 53% versus 22% no placebo, isso é significante estatisticamente, mas ele não publicou os números absolutos. Após 3 meses, não houve diferença significativa na frequência de eventos adversos entre os dois grupos. De novo, não havia poder estatístico, né, mas isso não quer dizer que o trabalho não tenha importância e nem que ele não deva ser considerado quando se avalia os efeitos adversos. O bom do ensaio clínico é que eu tenho, por exemplo, 2.000 pacientes tratados nesse braço e 2.000 nesse braço. E eu tenho o numerador e o denominador dos efeitos adversos. Aí faz sentido fazer as comparações. Quando o relato de casos, se relata 2 ou 3 casos, você não sabe se foi 1 milhão de pacientes ou se foram 5 que tomaram aquele medicamento. Não é? Nós encontramos uma meta-análise que incluiu 13 ensaios clínicos publicados entre 65 e 83 e receberam a dose de anfipramona de 75 mg comparado com placebo. O tempo médio de tratamento foi perto de 18 meses e essa meta-análise mostrou perda de peso de 6,5 kg com anfipramona e 3,5 com placebo, o número aqui está errado. Sugere que a efetividade possa diminuir com o aumento do tempo de tratamento, embora essa correlação tenha sido pequena, estatisticamente não significante. Sugere ainda que essa revisão, que a efetividade possa diminuir com o aumento do tempo, né? E não avaliou efeitos adversos. Ficou devendo. Os efeitos mais citados do que a gente encontrou na literatura, as referências estão aí, boca seca, insônia, há relato de hipertensão pulmonar que foi aqui dissecado, mais especificamente, ataque isquêmico transitório, AVC transitório, psicose e infarto. Para Proporex, também foi feita estratégia de busca no PubMed aqui no Lilacs, 13 citações, só série de casos, coortes retrospectivos,
narrativas, ou seja, evidências de baixa qualidade, né? E na Lilacs também coisas do mesmo nível, e tamanhos de amostra em geral pequenos, né? Eventos adversos tem um relato de Flutter, e em relação ao Mazindol, de novo, série de casos, coortes retrospectivas, revisões narrativas e uma meta-análise. E na Lilacs também nada de qualidade que se possa botar muita fé quanto à redução da incerteza. A meta-análise aqui incluída, para Mazindol, incluiu 28 ensaios clínicos entre 69 e 82. A dose foi de 2,4 mg por dia, comparado com placebo. O tempo médio de tratamento, 11 semanas. E a meta-análise mostrou uma perda de peso de 5,8 quilos com Mazindol, comparado com 3 quilos com placebo, uma diferença aí de 2,8 quilos. E aí está a referência. De novo, efeitos adversos: boca seca, flutter, valvulopatia, secreção ureteral durante a micção. E então, considerações finais, né? O FDA, anfopramona, é aprovada somente para administração por curto prazo de 12 semanas. Fempoprorex não é registrado. O Mazindol foi aprovado com atualização em março de 2008 nas recomendações. Na agência europeia, eles não tem registro, e a eficácia, nível de evidência, anfepramona é um ensaio clínico, uma revisão sistemática incluindo ensaios clínicos, com tamanho de amostra pequeno e com qualidade de metodologia não avaliada. Fempoprorex tem um coorte único experimental. O Mazindol tem uma revisão sistemática com ensaios clínicos, com N pequeno, com qualidade não avaliada. E quanto à segurança, que meu pai gostaria de saber, a anfepramona é desconhecida, o Fempoprorex é desconhecida e o Mazindol é desconhecido no sentido de saber se essas drogas trazem mais benefícios do que malefícios, de forma que a incerteza continua. É isso, muito obrigado. Para iniciar a manifestação dos debatedores convidados, chamamos aqui a doutora Cíntia Cercato, da SBEM ABESCO. Então, boa tarde. Eu queria me apresentar. Eu sou Cíntia Cercato, eu sou médica endocrinologista pela Universidade de São Paulo. Sou especialista, doutora em endocrinologia pela Universidade de São Paulo. Sou professora da Universidade de São Paulo, tanto a nível de graduação quanto de pós-graduação. Sou pesquisadora, sou membro do Departamento de Medicamentos da ABESO e eu tenho a felicidade de participar do ambulatório de tratamento da obesidade já há 10 anos, dos quais há 7 anos eu sou a responsável pela supervisão do ambulatório de tratamento clínico da obesidade, onde o nosso serviço, o Hospital das Clínicas, todos vocês conhecem, é o maior complexo hospitalar da América Latina. Temos no nosso serviço 20 médicos residentes, 2 médicos estagiários. Atendemos cerca de 800 a 1.000 pacientes sob minha supervisão no ambulatório de obesidade, o que me qualifica para falar sobre a experiência de obesidade. Eu respeito a experiência da colega, né, que comentou aqui a experiência com a prescrição dos anorexígenos, com a experiência no posto, na emergência, mas eu quero dizer que nós vivemos a prática real. Na hora que eu analiso um estudo clínico, eu tenho muita condição de avaliar esse resultado, de traduzir o resultado de um estudo da prática, de um estudo científico e trazer esse resultado para a minha prática clínica, tá? Uma vez que nós, especialistas, estamos sim qualificados para avaliar esses resultados. Então, eu não faço uma análise fria, eu não faço uma análise isolada de um dado, eu faço uma análise dentro de um contexto de tratamento de uma série de medicamentos. E eu queria começar... Outro, por favor, você passa para mim, por favor. Dizendo que a fisiopatologia da obesidade é bastante complexa, tá? E que ela se dá no sistema nervoso central. Basicamente, a gente tem a regulação do balanço energético. Então, a gente sabe que a obesidade ela é reflexo de um desbalanço energético entre o consumo e o gasto energético. E o maior controlador disso é o sistema nervoso central. Outro, por favor.
para cá. E a gente conhece também que a obesidade ela tem uma forte predisposição genética. A maioria dos genes envolvidos, eles afetam a regulação central do balanço energético. E aqui a gente pode ver nesse trabalho, nesse editorial do New England, em que se coloca que mais de 100 genes têm sido implicados na determinação do peso corporal. E que esses genes eles agem primariamente através do sistema nervoso central. Então, o tratamento de uma doença ele deve ser baseado na sua fisiopatologia. E a obesidade, basicamente, ela está como resultado de um problema nos mecanismos de fome, saciedade, regulação de gasto energético no sistema nervoso central. E não dá para a gente imaginar o tratamento da obesidade sem medicamentos que atuem no sistema nervoso central, uma vez que o tratamento ele tem que ser baseado na fisiopatologia da sua doença. Então, com a proposta da Anvisa da retirada de sibutramina, fimproporex, mazendol e dietilpropiona, a gente vai ficar sem opção de tratamento baseado na fisiopatologia da doença. Desculpa aqui. A perda de peso ela é associada a melhoras dos parâmetros clínicos dos pacientes, isso eu vejo no dia a dia, tá? Mas também a gente não pode esquecer que a perda de peso está associada à redução de custos com a saúde. Então, esse aqui é um estudo de farmacoeconomia, que a gente aqui no Brasil, a gente tem poucos estudos de farmacoeconomia, né, do impacto da perda de peso, mas a gente acaba vendo que existem outros autores que conseguem mostrar. Então, em resposta à pergunta do termo de referência, existem dados técnicos científicos que demonstrem a eficácia desses medicamentos? Sim. Para mim, a maior resposta que a gente tem é que o remédio está aí há 40 anos no mercado, sendo amplamente utilizado. Na prática clínica, a gente observa, e todos os estudos que foram apresentados na época de seu registro, eles apresentavam dados compatíveis com a eficácia, com a efetividade do tratamento desses pacientes. Então, isso daqui a gente não tem dúvida, isso daqui a gente pode, inclusive, dizer que o FDA, na época da sua regulamentação, aprovou as drogas catecolamínérgicas em 1959, tá? E a exigência de estudos bem controlados, ela veio somente em 1962. Em 1966 foi criado um painel de especialistas para poder avaliar a efetividade. Em 1970, o FDA decidiu que os laboratórios precisavam apresentar evidências substanciais de que essas drogas funcionavam. E foi feito, então, esse projeto, esse painel sobre as drogas anoréticas derivadas da anfetamina, e essa meta-análise foi apresentada pela FDA em 1972, com 7.725 pacientes, 200 estudos. Os estudos eles tinham, a maioria, estudos com menos de 12 semanas, porque na ocasião da exigência do FDA, o FDA pediu resultados em 6 meses. Então, não dá para você produzir um estudo de 1 ano em 6 meses. E a eficácia ela foi superior no grupo que recebeu a medicação em relação ao grupo que recebeu o placebo. Essa daqui foi a justificativa para a FDA manter tais medicações no mercado. E apesar de novas regulamentações do FDA, como o Dr. Henrique mostrou, de 1996, essas exigências não foram aplicadas aos medicamentos anorexígenos, uma vez que o FDA reconhece que não pode utilizar uma recomendação nova para medicamentos antigos. A própria Anvisa, na sua RDC 136, reconhece que essa RDC deve ser utilizada para novos medicamentos a partir de 2003. E não está aqui medicamentos que foram aprovados previamente. Então, a gente não pode aplicar essa RDC para os anorexígenos que já estão aí no mercado há tanto tempo. Então, se aplicada essa exigência aos anorexígenos, a nossa pergunta é, a Anvisa vai tomar a mesma medida para todas as outras drogas que não atendem a essa RDC? Então, a gente quer saber essa resposta por parte da Anvisa. As evidências, o Dr. Vanderlei mostrou aqui, através do projeto